Na aula de hoje, junto com as linhas correntes, eu vou ensinar para você a como fazer esse cestinho aqui organizador, que é um charme para a gente poder organizar os materiais de crochê, de tricô. E ainda aqui, ó, gente, na parte interna, eu consigo aqui colocar linhas e o que você quiser. Dá para fazer ele em diversos tamanhos, facilita para a gente carregar para lá e para cá aquele nosso crochêzinho, o tricô. E esse daqui é um cesto que vocês já me pediram nos comentários aqui para eu ensinar a fazer. Fazia tempo que eu queria também ensinar como produzir essa peça. E na aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer esse lindo cesto para você transportar, seja o seu material de crochê, de tricô ou até mesmo o seu material de costura. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com as linhas correntes. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e, importante, ative as notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que rola por aqui. Toda terça e sexta, meio-dia, tem vídeo novo no canal. E às quartas-feiras, às 6 horas da tarde, 18 horas, a gente bate aquele papo e costura junto. Então, se você quer aprender, vem comigo que o passo a passo de hoje tá pra lá de especial. Para fazer o nosso passo a passo, a primeira coisa que a gente vai precisar é de um molde redondo. Eu estou utilizando aqui um prato desses de sopa e o meu prato ele tem 22 centímetros de diâmetro. Então aqui, ó, eu cortei um tecidinho de 24 por 24, estruturei na manta R2 e a parte do fundo eu vou estar utilizando um sintético de 0,8, pode ser um bagum também. Escolhi usar o sintético no fundo do cesto porque eu acho que facilita a limpeza, justamente se acontecer de precisar deixar o cesto no chão. E o tecido, eu estruturei ele na manta R2. E aí aqui, ó, o meu prato eu coloquei e risquei. Então, esse vai ser o fundo da minha cesta. Agora, eu vou descobrir quanto eu preciso para poder fazer aqui o diâmetro da cesta. Então, a gente vai pegar aqui a fita métrica em pé e nós vamos contornar todo o nosso prato aqui, o nosso molde, no caso, bem justinho aqui, ó. E o meu está dando aqui 70 centímetros. Colocar mais a margem de costura, então 2 centímetros, e assim a gente vai precisar de 72 centímetros de comprimento. Eu decidi fazer o meu cestinho com 25 de altura, porque ele vai servir tanto para crochê como também para tricô. Vou estar utilizando um vivo de 75 centímetros. Eu estou utilizando esse vivo plástico transparente e aí eu forrei com tecido. Cortei o tecido com 2,5 centímetros e aí eu forrei aqui todo o meu vivo, porque ele vai ajudar a deixar a minha peça bem estruturadinha. Eu vou usar no fundo. Vou usar 1 metro de cordão de cetim. Em cada pontinho, ó, eu vou colocar um carretelzinho, você pode colocar uma continha, aquilo que você quiser. Vou estar utilizando também um viés de 4 centímetros por 75, o meu tá até um pouquinho maior, depois eu refilo. E aí aqui, para fechar o nosso cesto, eu cortei 24 centímetros por 75, eu tô com sobra, eu prefiro sempre que sobre do que falte, e aí depois eu emendo e refilo. Então, 75 por 24 e dobro ao meio. Vou ficar aqui com 12 centímetros. Essa daqui vai ser a parte do fechamento do meu cesto. Então, caso você esteja fazendo de medida diferente, como aqui o molde do meu cesto, ele vai ter 22 centímetros, eu cortei com 24, descontando a costura, tá ok? E aí, depois, na parte de cima, vocês vão entender. A peça aqui, ó, estruturei na manta R2, então vou precisar de 75 do tecido estruturado na manta e também do forro por 25 centímetros, que é a altura, e eu decidi aqui fazer 2 bolsos. Então aqui, ó, eu cortei 22 centímetros de altura por 75, dobrei, eu fico com 11, e aqui eu tenho 30 centímetros por 75, dobrei e eu fico com 15 centímetros. E aí, ó, eu vou fazer várias repartições aqui, que vai servir para colocar agulhas, tesouras, material que precisar para poder produzir.
E se você quiser, você pode também fazer esses tipos de bolsinho interno no forro. E aí, pessoal, eu vou usar também 40 centímetros de alça chique, essa daqui é de 3 centímetros. E para deixar ela mais delicada, eu vou colocar aqui, ó, o viés, fazendo o detalhe para poder ser a alça do meu cesto e facilitar na hora de transportar. E aí, é claro, completando os materiais que a gente vai utilizar, eu vou estar utilizando nesse projeto as linhas Drimas, vou estar utilizando aqui, ó, a linha lilás, ou se você preferir, pode estar utilizando uma linha neutra também, que facilita muito no nosso projeto. E esses são os materiais que a gente vai utilizar na aula de hoje. Pessoal, comecei aqui aplicando o meu vivo em todo o diâmetro aqui do meu molde. E eu aplico ele do lado avesso, do lado que tem o sintético, que é o lado que vai ficar para baixo. Então, eu costurei aqui naquela minha risca para o lado de dentro, refilei e apliquei aqui o meu vivo. Agora, nós vamos começar a fazer os nossos bolsinhos. Então, eu vou separar aqui o meu forro. Pessoal, decidi aplicar uma rendinha em cada barradinho aqui dos meus bolsos para deixar minha peça ainda mais charmosa. E agora eu vou começar a fazer as marcações para poder fazer os meus bolsinhos. Como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dividir primeiro a minha peça aqui ao meio, vou vincar aqui com o próprio tecido. E aqui, então, ó, eu vou começar fazendo aqui riscos. Por exemplo, eu vou fazer risco aqui a cada 4 centímetros. Pode ser 4, pode ser 5, como você preferir, tá ok? Pode ser menorzinho, ó, vou fazer alguns aqui com 3 centímetros. E fica muito ao critério aí da necessidade de cada um, ó. Vou fazer uns maiores, outros menores, e assim eu vou fazendo esses bolsinhos. Ó, prontinho, então, marquei aqui os meus bolsos e eu só vou marcar o bolso de baixo. Eu vou posicionar o bolso de cima e agora eu vou começar a costurar. Então, aqui, pessoal, eu vou começar a costurar da seguinte forma, ó. Eu pego aqui, venho inteiro o bolsinho. Aí, eu abro essa parte, costuro somente esse. Uno aqui novamente, venho, costuro. E vou assim intercalando, porque na frente eu vou ter um bolsinho mais espaçado e atrás eu vou ter divisões menores. Então, vamos lá. Sempre que eu passar aqui, ó, em cada divisão de tecido, eu faço um retrocesso para reforçar. Ó, então aqui, esse eu não vou querer costurar, então eu abro e costuro somente o bolso verde. Volto aqui o meu tecido lilás. E agora eu vou costurar os dois juntos. Ó, e assim eu vou fazendo aqui a divisão dos meus bolsinhos até finalizar toda a minha peça. Bolsinhos todos costurados. Agora eu vou pegar aquele meu tecido aqui, que vai ser a parte para fechar a nossa peça, e eu vou costurar retrocesso no início, deixo direito com direito, retrocesso no início e no final, deixando aqui, ó, um dedo aberto
nas duas laterais e refilo aqui. Aí eu vou desvirar essa peça. E agora aqui, ó, com a minha peça desvirada, eu vou ficar aqui com uma abertura, que é por onde a gente vai passar o nosso cordão. Acerto um lado, acerto aqui o outro lado. E aí, aqui agora, eu vou fazer uma costura, aqui, vou pegar a agulha, vou colocar toda pro lado esquerdo da minha máquina e vou passar uma costura aqui, fazendo a canaleta, onde a gente vai passar o nosso cordão de cetim. Canaleta feita, agora eu vou costurar ele aqui, ó, eu deixo a minha peça um pouquinho menor, ó, para vocês verem, fica aqui um dedinho e meio de cada lateral, e agora eu vou costurar ela aqui, prendendo ela em todo o comprimento. Com a minha canaleta presa, agora eu vou estar colocando o forro, então direito do tecido com direito da minha peça e vou costurar aqui, ó, com um pé de máquina. Pessoal, então agora aqui, ó, eu coloco certinho na minha circunferência. Vi aqui que eu preciso refilar só 1 centímetro da minha peça. Então, desse lado que sobrou mais é o lado que eu vou refilar. E aqui, depois da minha peça refilada, eu vou deixar essa parte pra dentro, pra não correr o risco de costurar ela. Desse lado e também desse lado aqui. E aqui, pessoal, ó, eu vou unir uma parte com a outra. Deixa eu fazer aqui uma costurinha de segurança nessa lateral. Ó, e aí agora aqui eu vou costurar, fechando aqui o meu círculo. Ó, costura feita, vou desvirar aqui a minha peça. Retiro os alfinetes. Ó, fica bem juntinho aqui o meu acabamento. Vou colocar o meu forro pra dentro. Vou trazer aqui, ó, vou tirar o braço da minha máquina. E eu vou aqui, ó, passar um zigue-zague em toda a minha volta pra prender esse forro. Com aqui o meu forro costurado, eu vou agora, nessa parte de cima, passar uma costura rebatendo em toda a volta. Agora aqui desvirei a minha peça pelo avesso. E eu vou aqui, ó, colocar o meu fundo, ó, ele vai ficar certinho aqui. Eu vou começar a colocar primeiro com clipes, para facilitar. Ó, pessoal, então aqui já coloquei o clipes no meu fundo. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, em toda a minha volta. Pessoal, aí eu troquei aqui o meu calcador pro calcador de zíper. Eu vou colocar a minha peça aqui, levo a minha agulha o máximo para o lado esquerdo e vou costurar em toda a minha volta. Com o meu fundo todo costurado, eu vou desvirar aqui a minha peça.
ver se ficou tudo ok, tudo certinho. O vivo, ele dá maior charme, assim, pro fundo da nossa peça. Eu gosto bastante desse detalhe que ele deixa, assim, ó. Então, aqui fica o sintético para facilitar na limpeza. A peça já tá praticamente pronta. E agora, então, eu vou voltar aqui, conferir, já tá tudo ok, e vou passar o meu viés Boneon, que é o viés de acabamento. Pessoal, acabei passando mesmo o viés de tecido, e aí depois, ó, eu fiz ele em debrum, eu vou aqui, ó, dobrar ele e eu vou fazer o acabamento à mão, para ficar bem caprichado aqui, ó. Venho trazendo todo esse viés aqui e vou fazer o acabamento do meu cestinho todo desse viés à mão, ó. Trago ele aqui. Eu acho que eu consigo um acabamento mais bonito, ó. E aí depois eu vou fazer esse acabamento, vou dobrando aqui todo à mão. Agora então aqui eu vou desvirar a peça novamente e pela nossa canaleta eu vou passar aqui, ó, o fio. Venho de um lado e saio do outro. Já saí aqui, agora eu coloco o meu outro carretelzinho, dou um nozinho e dou outro nó para travar bem ele aqui. E aí o cestinho fica assim, ó, legal para a gente poder colocar as linhas, protege elas ainda de poeira. Aí, pessoal, ficou dessa forma o fundo, olha que lindeza que ficou o vivo. E também nas laterais, ó, já costurei aqui a minha alça. Eu costurei a minha alça 4 centímetros abaixo aqui dessa minha base e 7 centímetros de diferença entre uma e outra. Já tá pronto aqui, então, o meu cestinho. É bem legal, ó, que essa parte eu posso deixar assim. E aí, ó, serve para poder organizar aqui as linhas que você estiver utilizando. Pela parte aqui, ó, que tem o meu cordão, eu fecho. Ó, ele fica dessa forma. Faço aqui um lacinho e agora aqui, ó, nas minhas divisões, eu posso aproveitar para organizar agulha de tricô. Nessa parte aqui, ó, mais baixa dos bolsinhos, coloco agulha de crochê. Esse daqui é o isqueiro que eu uso para poder refilar. Dá para colocar aqui, ó, estilete. Gente, tesoura, aquilo que vocês preferirem aí organizar. E aí o legal, ó, que já fico aqui com a minha alcinha, como eu mostrei para vocês, coloquei o detalhe do viés. E aí, ó, facilita pra gente transportar. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que eu fiz com muito carinho para vocês. Aqui abaixo nas informações desse vídeo, eu tô deixando o site das linhas corrente para você conhecer todos os materiais que tem lá. E se no armarinho perto da sua casa ainda não tem aí aquele material que você quer, já tá na hora de você correr lá e falar, eu quero esse material. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!